Tem uma outra notícia: a disputa interna no PL, Partido Liberal, ganhou um novo capítulo. Desta vez, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, afirmou hoje que o partido não teria votos suficientes para vencer uma eleição presidencial contra Lula e voltou a defender que os aliados de Jair Bolsonaro permitam uma aproximação com o Centrão. Segundo ele, o movimento não infringe o plano de reforçar a ideologia conservadora da legenda, já que diz procurar eleitores que defendam as pautas de direita, e afirmou que o ex-presidente será derrotado novamente em 2026 se isso não for feito. Valdemar se queixou ainda das críticas que recebe por manter uma boa relação com o PT e com lideranças consideradas inimigas, mas afirmou ser necessário para conseguir reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Questionado sobre quem manda no partido, o presidente do PL tentou apaziguar a disputa e afirmou que ele cuida da parte administrativa e o ex-presidente da parte política. Cristiano Beraldo, Valdemar Costa Neto é um político nato, né? Pois é, e sinceramente não falou nada que não seja verdade. Nós, por experiência, sabemos que no Brasil há necessidade de se fazer uma coalizão com o centro para se vencer eleições presidenciais. Então, seja de esquerda, seja de direita, a chapa precisa incluir outros grandes partidos. E aí, o que Valdemar Costa Neto está fazendo é usando toda a sua experiência, o seu histórico de vida partidária, para desenhar o cenário que, na cabeça dele, é o cenário mais provável. Até porque, de fato, no Congresso Nacional, para conseguir aprovar as pautas que o PL defende, que são caras ao PL, ele precisa do apoio de outros partidos. Até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ao exercer o papel de presidente da República, levou para dentro do governo diversos representantes de partidos do Centrão. Então, essa é a realidade. O que poderia acontecer? Bom, vamos imaginar que o ex-presidente tivesse levado adiante o seu projeto de criar um partido próprio, o Aliança pelo Brasil, naquela época, e que ele tivesse conseguido. Ele não teria, no Brasil de hoje, condições de levar uma candidatura presidencial bem-sucedida de forma isolada. Porque 2018 foi um soluço e as eleições subsequentes mostraram isso. Aquele 2018 em que foi eleito no Brasil um presidente com uma campanha extremamente barata, onde diversos deputados federais e estaduais pelo Brasil inteiro foram eleitos por uma questão ideológica de apoio, muitas vezes, ao candidato Jair Bolsonaro e tal. Aquele momento não se repetiu nas outras eleições e a gente acabou de sair de um primeiro turno em que o conhecido voto de máquina se fez extremamente presente. E eu já usei esse exemplo aqui e repito, é só ver a composição da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O prefeito fez, salvo engano, metade da Câmara, com apoiadores, secretários e tal, todo mundo ali parceiro do prefeito. Em São Paulo não foi muito diferente. Houve poucos candidatos ideológicos que tiveram uma votação importante, mas a vasta maioria vem de um voto dessa estrutura política que vai usando as ferramentas de sempre para se consolidar. Então, nós não podemos olhar para a eleição de 2026 imaginando que se repetirá o que aconteceu em 2018. Nós precisamos ter uma visão pragmática e os partidos farão isso. A projeção de Valdemar Costa Neto consegue compreender essa conta que ele fez, Mota? Segundo ele, o PL não teria votos suficientes para vencer Lula em uma eventual eleição contra Jair Bolsonaro, ou enfim, ou o candidato do PL em 26. Eu acho que há vários assuntos misturados nessa notícia aqui. E há pelo menos dois aspectos dessa notícia que são bastante distintos. O primeiro é o eleitor. Na minha experiência, de acordo com o que eu observo na minha vida, não existe eleitor de centro. Existe político de centro. Mas eleitor de centro eu nunca vi. Todos os que eu conheço têm uma posição bastante definida.
Eu não conheço nenhum eleitor que fica em dúvida entre votar no PL ou no PT. Esse eleitor pode até existir, mas eu nunca encontrei com ele. Agora, existem políticos de centro, sim. Políticos que, na minha opinião, o político de centro, geralmente, é aquele político que, por várias razões, não tem uma convicção firme sobre assuntos sobre os quais ele deveria ter convicções firmes, como, por exemplo, privatização de estatais ou direito de acesso às armas. Ou, às vezes, esses políticos, entre aspas, de centros, na verdade, são apenas políticos que estão ali para se dar bem. Eles querem a política como instrumento de avanço pessoal. E aí, meu amigo, eu não vou me dispor com A, nem vou me dispor com B, deixa eu ficar aqui no meio, fazendo negócio com todo mundo. Então, eu acho que, eu tenho a impressão, essa é a minha opinião, correr atrás do eleitor de centro é correr atrás de algo que não existe. Agora, o segundo ponto, né, dessa notícia é a importância das convicções. Eu volto a trazer isso para a discussão. Quem faz política sem convicção está fazendo política pelo seu próprio interesse. E aí eu realmente não entendo. Eu sei que alianças são necessárias, eu já tive essa experiência de ter que sentar numa mesa de trabalho com pessoas com as quais eu mudaria de calçada se eu encontrasse na rua, mas eu tive que sentar e trabalhar, porque eu tinha uma missão para cumprir. Agora, eu não entendo você construir um projeto político abraçado com pessoas que têm convicções completamente diferentes das suas. Você, delegado Palumbo, qual é a leitura sobre a frase, a afirmação de Valdemar Costa Neto? E falar em centro é falar em algo muito subjetivo, né? Porque eu já escutei tantas classificações de centro apontando tal partido é de centro, tal política é de centro. Passam ali 5, 6 anos, a pessoa acaba saindo da tal sigla de centro e acaba se filiando a uma sigla de esquerda. É difícil entender, né? São as tentações que quem está no poder vai entender o que eu estou falando. Então as pessoas vão mudando de acordo com a maré. Quem manda nesse país não é a direita e não é a esquerda, não é o governo federal. Quem manda nesse país é o centrão. Eles decidem o que vai ser aprovado na Câmara dos Deputados. Eles decidem o que vai ser aprovado no Senado Federal. Dependendo do movimento que eles possam fazer, vai ser aprovado um projeto de interesse da direita. Se eles penderem para o outro lado, vai ser aprovado um projeto de interesse da esquerda. Agora, a fatura chega. A fatura chega através de cargos, através de estatais, através de ministérios. Não é de graça. O Centrão não vai apoiar X ou Y de graça. Tudo é negociável na política. Eles negociam absolutamente tudo. Desde a escolha do vice até os cargos já ficam pré-escolhidos na campanha. Você vai ocupar tal área, você vai ocupar aquela área. Não se tem convicção, como o Mota falou. Eles não agem por princípios. E o Valdemar, ele é expert em política. Ele sabe que o Bolsonaro sozinho tem aquela parcela de eleitores, mas precisa compor com outros partidos. Por quê? Porque aí vem não só o tempo de TV, que é importante, TV e rádio, mas também vem dinheiro, vem muito dinheiro através do fundão. E a gente sabe que fazer campanha precisa de dinheiro. O que aconteceu com o Bolsonaro em 2018 foi atípico, uma campanha extremamente barata, sem recurso nenhum, e ele ganhou a presidência. Vai se repetir isso? Acho muito, mas muito difícil de se repetir isso, a não ser que aconteça algum fenômeno aí extravagante, que acabe aí entrando na comoção do povo, que possa outra pessoa se eleger da mesma forma. Caso contrário, o PL, através do seu presidente Valdemar, vai sim tentar fazer aliança. Só que uma hora, como eu havia falado, a fatura chega, e ela chega bem cara. Pois é, essa pergunta que a nossa produção colocou na nossa manchete principal é bem interessante. Vale tudo para tornar Jair Bolsonaro elegível? Porque Valdemar Costa Neto disse, Cristiano Beraldo, que se sente chateado com essas críticas que ele recebe por manter uma relação amistosa com parlamentares do PT e de outras siglas progressistas, consideradas até inimigas. Mas ele disse que isso é preciso, isso é necessário, com o objetivo de reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ou seja,
tentando conquistar votos e posicionamentos para quando a tal matéria da anistia for analisada e discutida com deputados e senadores. Mas, enfim, quando você consegue um apoio, muitas vezes você promete alguma coisa lá na frente, né? E eu fico pensando, talvez em 26, em um cenário hipotético, Jair Bolsonaro elegível, podendo disputar. E aí, Valdemar Costa Neto terá de criar uma frente ampla, com siglas de direita e de centro-direita. Muitas das coisas defendidas por Jair Bolsonaro não são defendidas por alguns parlamentares dessas siglas de centro-direita. Como conduzir, como administrar uma situação como essa? Porque Valdemar diz que a parte política fica com Bolsonaro, mas naturalmente alguns acordos talvez tenham sido fechados para conseguir reverter a situação de inelegibilidade, não? Pois é, Canhoto, o Valdemar da Costa Neto é um homem muito pragmático na defesa dos seus interesses. E os interesses de Valdemar estão conectados com os interesses do seu partido, o Partido Liberal. Bolsonaro, ele é uma ilha grande, tal, mas ele é uma ilha dentro do PL. O PL não é, na sua natureza, um partido ideologicamente de direita. Tanto é, aliás, Mota, você disse que não conhece a pessoa que, né, hoje está de um lado, amanhã está de outro e tal. O Valdemar, que tinha o vice do Lula e depois está aí, é a casa de Bolsonaro, ofereceu o seu partido para ser a casa de Bolsonaro. E o que ele quer com isso? Justamente o que você falou. Defender o interesse partidário, porque para o cacique político, quanto mais deputados federais tiver o partido, mais importante ele é considerado. Então, para a estratégia de Valdemar, é importante Jair Bolsonaro recuperar os seus direitos políticos. Ele fará qualquer coisa que estiver ao seu alcance para atingir esse objetivo, mesmo que seja fazer algum tipo de combinação, ou exposta ou não, para ter os votos do PT ou de qualquer outro partido. Ele fará isso. E isso está em linha com a sua estratégia de fortalecer o Partido Liberal nas eleições de 2026, ou pelo menos manter a força do Partido Liberal em 2026. Não será fácil repetir a sua performance. Ele vai fazer tudo o que ele puder para isso. O seu grande trunfo chama-se Jair Bolsonaro. É isso que ele vai usar. Mota, quando você falou, seu microfone estava fechado. Agora você pode avançar com o seu comentário. Eu só queria esclarecer. Eu disse que eu não conheço eleitor de centro. Eu não conheço, talvez vocês conheçam. Eu não conheço nenhuma pessoa que diga o seguinte: eu não vou votar em político de direita, nem vou votar em político de esquerda. Eu vou votar num político de centro. Eu não conheço. Das pessoas que eu conheço, ou votam na direita ou votam na esquerda. Quanto ao político de centro, como eu falei, eu acho que tem várias explicações para isso. Eu não tenho nada contra o político profissional. Eu acho que o político profissional faz parte do sistema na maioria dos países. A maioria dos políticos é composta por políticos profissionais não ideológicos. Eles estão lá para, vamos ver o que nós vamos conseguir aqui, vamos conversar com todo mundo. Agora, há alguns políticos que são, eu não acho que esse nome seja bom, mas ideológicos. São pessoas que têm convicção. São pessoas, por exemplo, que entendem a ameaça que certo tipo de mentalidade representa para a nossa vida, para a nossa propriedade, para a economia. E aí eu acho que a gente vai até falar disso, né? Mas eu já vou adiantando aqui. Olha para a Argentina, né? Você olha para a Argentina, dá uma dor no estômago. Você fala, caramba, a Argentina andando para frente, o Brasil andando para trás. Então, se a gente não tiver políticos corajosos, com convicção, que às vezes até corre o risco de perder o seu mandato, perder a sua liberdade para dizer certas coisas, se a gente só tivesse os políticos profissionais. Não, o negócio é o seguinte: vamos fazer umas alianças para a gente ganhar essa eleição. Mas quando chegar lá, companheiro, você vai estar com esses aliados aqui, você vai fazer exatamente o quê? Eu acho, Beraldo, que essa é exatamente a situação na qual se encontram algumas pessoas hoje, que embarcaram num projeto de poder para ganhar as eleições e agora estão lá, né? Olha para um lado, olha para o outro. Meu Deus, eu estou envolvido nisso aqui, o meu nome vai entrar na história
como participando disso aqui. É o preço que se paga pela falta de convicção. Antes de passar para o delegado Palumbo, quer complementar, Beraldo? Não, é raríssimo você encontrar convicção na política, porque a convicção justamente te obriga a ficar numa posição para ganhar ou perder, mas você não abre mão dela. Aliás, a esquerda no Brasil no passado se fortaleceu assim. Eles ficavam firmes na sua posição e que eles eram os únicos honestos, que eles defendiam os mais pobres, os trabalhadores e tal. Eram bandeiras que eles tomaram para si. Depois deu no que deu, mas eles se fortaleceram justamente com essa estratégia. Para fechar você, delegado Palumbo. Olha, quando esse novo Congresso se formou há quase 2 anos atrás, algumas pessoas falaram, olha, agora vamos ter um Congresso conservador. Eu falei, não se enganem, muitos vão mudar de opinião rapidinho. Porque eu já tive a experiência aqui na Câmara de Vereadores, guardadas as devidas proporções, eu já imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Tanto é que teve deputado do PL que foi expulso, outros foram convidados a sair, porque já começaram a se debandear para o lado que não era das convicções do presidente Bolsonaro. Sem falar que muita gente usou a imagem do Bolsonaro para ganhar votos e depois deu uma banana para ele, literalmente. Traiu. Quando você usa um político como espelho para ganhar votos, eu acho que um princípio que tem que estar presente é o princípio da lealdade. É o mínimo que se espera. Quando você ganha uma eleição nas costas de alguém, você espera ter lealdade, ou você tem que retribuir com lealdade. E isso não acontece. Porque quando você chega lá, é um mundo novo para quem nunca foi político. Te oferece uma série de cargos, te oferece uma série de benefícios, te oferece para você controlar X, Y ou Z, e aí te barganha-se até a quais comissões você vai poder entrar, e você trabalhar com convicção. Eu posso citar o meu próprio exemplo. Eu sou de um partido de centro, o MDB, base do governo. E para mim é bastante penoso, porque eu voto, na maioria das vezes, contra o governo. E aí vem as represálias, que as pessoas sequer ficam sabendo do que se trata. Eu devo ter mais ou menos uns 30 pedidos formais escritos para entrar na Comissão de Fiscalização e Controle. Eles nem respondem. Ou seja, eu sou colocado de canto. Eu fico ali igual poça d'água, onde está as pessoas desviam. É difícil você fazer política com convicção, mas tem uma minoria que faz, sim, política com convicção, como, por exemplo, o Van Hatter, o Nicolas Ferreira, dentre outros deputados lá, que são, para mim, excelentes deputados, que estão lá firmes nos seus propósitos, respeitando os seus eleitores, porque, afinal de contas, eles foram eleitos com essa bandeira. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, as informações de bastidores e também, claro, como os caciques dos partidos buscam e elaboram as estratégias pensando também nas eleições de 2026.